Boa noite a todos. Bom, hoje eu vou falar com vocês a respeito se a vida te der limões, faça uma limonada. Quem já ouviu essa expressão? Quem já disse essa expressão? Por que a gente fala sobre isso? Quando que a gente fala? Quando geralmente acontece uma frustração, né? E frustração ninguém nunca passou na vida. Ou eu estou enganada? Eu acho que todo mundo já passou por uma frustração, né? Bom, primeira vez que eu entrei em contato com essa frase, foi uma historinha. Eu sempre falo que eu não sei de onde eu tirei essa historinha desse livro, mas é aquela história. Quando a gente vira espírita, a primeira coisa que a gente ganha é livro. Já reparou que espírita adora ficar dando livro para todo mundo, né? E eu ganhei um livro. E o livro contava a história que o autor, né, desse livro conta suas memórias de infância. Então, são várias historinhas. Uma delas, ele conta o seguinte, que quando ele era criança, ele com o amiguinho dele resolveu trocar lanche. Sabe quando criança resolve trocar lanche? Aí amanhã, né, ele chega com o amigo dele e fala assim, viu, vamos trocar o lanche? Vamos trocar lanche. Então eu vou pedir para minha mãe fazer um lanche, você vai e passou a fazer. Ok, foi combinado, foi combinado. Chegou em casa, esse menino chegou e falou assim, vamos trocar lanche? Ai mãe, vamos trocar lanche, você faz sanduíche bem gostoso, porque eu não sei o quê, papapá, papapá, e a mãe toda folgada, né? Vai lá e faz um belo sanduíche. No dia seguinte, no intervalo, o que vai fazer? Vamos trocar lanche. Só que o seguinte, ele dá um sanduíche pro colega dele. E o menino, o amiguinho dele, dá 2 limões. Bom, para um garoto, né, tirando aquela vontade imensa, né, de tacar o limão, né, sabe, na cabeça, né, fica meio frustrado, né, diante da situação, ele pergunta, mas por que você me deu esses 2 limões, né, tipo, pô, né, um sanduíche, né, troca de 2 limões, né? Aí o amigo dele contou que como a mãe dele trabalha muito, ela não teve tempo de preparar. E ele, para não ir de mão vazia, ele foi no pé de limão, pegou os 2 limões mais bonitos que tinha e entregou para ele não ir sem nada. Bom, aí ele na versão, né, adolescente, criança, falou, tá, né, beleza, né? O menino comeu lanche, ele levou para casa os 2 limões, e aí vem a mãe e pergunta, e aí, como é que foi, né, a troca do lanche? E aí ele chega e faz o seguinte, né? Tá aqui, mãe, ó. Meu lanche aqui, ó. Os 2 limões estão na mesa. Aí a mãe dele perguntou, o que aconteceu? Por que ele fez isso? Você perguntou? Mãe. Aí ele contou toda a história, como ele trabalhava. E de fato, ela sabia a história desse garoto. E nesse meio tempo, enquanto ele foi contando, né? Foi pegar um limão, cortou o limão, pegou um gelinho, um açuquinha. E ela falou assim, olha, uma coisa a gente vai aprender com essa lição. Primeiro, cada um dá o que tem de melhor. Você deu o que era melhor de você para ele. Ele deu o que ele podia. Você conhece a situação dele, a mãe dele trabalha e tal, mas não fica triste. Porque quando a vida te dá limões, faça uma limonada. E de fato ela fez uma limonada com aqueles 2 limões. O que a gente aprende com isso? Que muitas vezes a gente cria uma certa expectativa. Só que vem a frustração. E o que é a frustração? Nada mais, nada menos que aquele sentimento de algo que a gente cria, de algo que a gente imagina que vai acontecer e as coisas não acontecem exatamente daquilo que a gente imagina. Tá? Então é esse o sentimento. É um sentimento de que aconteceu uma coisa que não esperava. Por exemplo, é igual aquela brincadeira da expectativa versus realidade. Quem já e quem nunca criou uma expectativa, só que a realidade ficou completamente diferente. Olha os bolos. Mas como é que eu faço uma limonada em cima dessa situação? Talvez o bolo esteja gostoso, pode estar feio, mas está gostoso. Pode? Pode. Quando a gente fala sobre isso, sobre frustração, nós temos vários tipos. Uma delas é a insatisfação mesmo. Por exemplo, alguém
Alguém já comprou algum produto da Shopee? Que não chegou do jeito que a gente queria, o tamanho que a gente queria, né? Às vezes na embalagem tá parecendo uma coisa grande e é pequenininho. Já ficaram insatisfeitos? Acontece. O que a gente faz? Tenta devolver, tenta reclamar, mas tem coisa que não adianta. É ou não é? Não é. Mas às vezes isso acontece. Outro tipo de frustração é a questão do reconhecimento. Quem já aqui nunca fez alguma coisa para alguém e muitas vezes a resposta, a ação daquela pessoa não foi exatamente o que eu imaginei? Já aconteceu? Já, né? E como é que a gente fica nisso? Opa, voltou. Beleza. Os outros. Tá. E beleza. Pronto. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente não tem aquele reconhecimento que a gente imagina. É frustrante. De fato, mas Mariana, eu aprendi lá no Evangelho que a gente tem que fazer o amor, fazer o bem sem olhar quem, não é isso que a gente aprende? Mas essa é uma condição ideal. Só que nós, seres humaninhos, quando a gente faz alguma coisa, a gente espera pelo menos um obrigado. É ou não é? A gente espera. Vamos ser humaninhos? Somos humaninhos. Só que nem sempre aquela pessoa vai dizer obrigado. E aí, o que a gente faz? Nada. Não tem o que fazer. Vai cobrar o quê? É a mesma coisa. Fulano é sem educação. Como é que você vai cobrar educação? Não tem educação. E desde que muitas vezes a gente cria umas expectativas de algo que não tem como chegar. Né? Outro tipo de frustração, relacionamento. A gente se frustra no relacionamento. E não é só questão conjugal, amorosa, não. Às vezes a gente entra num grupo de pessoas que a gente acredita e fala assim, poxa, é uma turma legal. A hora que a gente vai conhecendo bem, não é bem o que eu imaginava. Acontece? Acontece. Grupo de trabalho, grupo de amigos, etc. Acontece. Está no seu controle? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. O que está no meu controle e o que não está no meu controle? Então, muitas vezes a gente se frustra por algo que não está no nosso controle. Seja por insatisfação, seja reconhecimento, seja relacionamento ou planos. A gente faz um plano, vai para a praia e no dia que vai para a praia chove. Você vai controlar o tempo? Dá para brigar com o coitado de São Pedro? São Pedro acho que deve tomar cadastrinho quando começa a chover em Batuba, né? É ou não é? E aí o que a gente faz? Joga baralho dentro do hotel, vai fazer um passeio, dá um jeito. Mas por quê? Então, a proposta é exatamente essa. É entender que tem muita coisa que está em torno de nós que nós não controlamos. E nós criamos expectativa em cima daquilo que nós não controlamos. E aí? O que eu faço? Então, bom, frustração existe. Desde quando? Desde quando a gente vira adulto, né? Desde quando a gente vira adulto, a gente já vai, a partir de agora que você tem 21 anos, e agora as frustrações vão começar com vocês. É isso que acontece? Qual é uma das primeiras frases, das primeiras frustrações que nós temos na vida? Adorei. Quem pegou essa? Na volta, né? É isso mesmo. Na volta a gente compra, sei. Acho que é a primeira frase traumática que já falaram isso para alguém? Já escutaram? Mas sabe que tem frases que a gente fala que é descendente desse na volta a gente compra? Mais tarde eu passo lá, tá? E não passa. O que mais? Depois eu vejo isso pra você. E não vê. Depois eu te passo contato. Não passa, né? Depois eu passo, né? Mais ou menos, né? Vou pensar e resolvo. Oi? Eu vou pensar e depois eu resolvo. Vou pensar e depois eu resolvo. Olha as frases descendentes aí na volta a gente compra. Tá vendo como a gente aprende desde criança? Sabe por quê? Porque o brasileiro, isso é uma coisa que eu não sei se alguém acompanha Instagram, Facebook, essas coisas. Tem o pessoal do estrangeiro, eles vêm pra cá e é o seguinte, eles acham esquisito que a gente não sabe falar não. Para eles, você vai lá, não. Só que se a gente
fala não, o que dá a impressão? Que nós somos mal educados. Então a gente está inventando esse monte de frase para evitar o mal-estar, para a pessoa não ficar chateada. Já repararam nisso? Que muitas vezes a gente fala, isso não é por maldade. Só que às vezes a outra pessoa fica esperando a gente passar lá, fica esperando o que você tinha falado para nós, Edson. Vou pensar depois. Vou pensar e resolve, não pensa, e a gente fica esperando a pessoa responder. Entende? Então tem coisa que a gente tem que começar a pensar. Outra situação, também é essa. Minha filha, outro dia eu fiz essa palestra com a minha filha, eu falei assim, eu já falei isso pra ela, não, mãe, ainda bem que ela me limpou a barra, né? Mas essa aqui é uma situação, outra frustração. Você tá lá, criança de joelho ralado. Quem já ralou o joelho aqui quando é criança? Quem já chorou? Aí a gente vai lá, tô chorando. O que a gente escuta antes de casar a sala? Dói. O que a gente quer nessa hora? Um carinho, né? Um afago. Ou então aquele assopro bem assim, ó. Foi nada não. Já sarou. E criança sara, né? Só que atenção. É ou não é? Aí vem o tio e fala. Antes de casar, sara. Só uma pergunta, sarou? Antes de casar. Ele mentiu. Não mentiu, né? Mas o que é? Mas existe essa frase, ela também gera descendentes. Sabe qual? Sabe quando a gente está querendo desabafar com alguém? Aí a pessoa chega e fala assim, não, vai lá ler a Bíblia. Qual que é o Evangelho? Às vezes, olha como algumas frases que nós escutamos quando escutamos de crianças, nós transformamos. É a mesma, é uma situação diferente? Não, só muda as palavras, né? Às vezes a pessoa só quer um consolo, ela quer desabafar. Não, reza para Jesus, ele resolve. É ou não é? Às vezes a pessoa quer desabafar. Então, isso é para a gente refletir, só para pensar. Mas aí, nós temos as frustrações que acontecem com a gente. Não sei se alguém já escutou isso, né? Reza para Jesus que passa, não sei se alguém já escutou isso. E aí eu faço uma pergunta, qual é a minha reação diante do limão? E lembrando, qual que eu tenho que fazer com esse limão? Quando ele vem, a frustração, limão, frustração. Lembrando, nós estamos numa casa de amor, então amorosamente a gente não vai jogar o limão na cabeça de quem está com a gente, tá? Essa possibilidade ela não existe. Tacar limão não, tá bom? Mas nós temos caminhos para escolher, além de tacar o limão. Um deles é esse aqui, ó. Eu posso reclamar e me vitimizar. Posso. Onde está escrito que não? Posso reclamar? Ninguém reclamou. Ninguém se achou vítima aqui. Ninguém se sentiu injustiçado na vida de alguma coisa que aconteceu, de alguém que pisou na bola com a gente. Tô louco. Que bom, vocês são tudo evoluídos, porque eu já reclamei um monte. Fui uma vítima, ai meu Deus, o pessoal comigo. É ou não é? Onde está escrito que não posso agir assim? Posso agir? Posso, é um caminho, posso escolher. Também tem outro caminho. Enfrentar e resolver problema. Quando que a gente se vitimiza e quando que a gente enfrenta o problema? Sabe por que eu falo que todo mundo escolhe um dos dois caminhos? Porque quando a gente passa por um problema pela primeira vez que a gente não sabe como resolver, a gente reclama. Mas tem situações que a gente já tira de letra, a gente já passou. Você fala, vamos resolver isso aqui, já me esquenta muita moringa, me esquenta muita cabeça. Não é? Entende? Muitas vezes, dependendo da situação, nós escolhemos ou um caminho ou o outro. Então, é uma questão de escolha. Só que, se eu escolho um caminho, eu tenho que assumir as consequências daquele caminho. Digamos que eu escolha o caminho de reclamar. Posso, não tem nada me impedindo isso. Só que tem uma série de consequências. Essas consequências que muitas vezes não são legais. Quando eu falo reclamar e me vitimizar, reclamar não é assim, eu tô na fila do banco. Quem já reparou que quando a gente reclama numa fila, parece que a fila inteira começa a reclamar? Parece epidemia, né?
E aí quando tem um que me fura a fila, aí eu fico olhando para lá, ele furou a fila, né? Ah lá, furou a fila. E ninguém toma para ver se tem um que tem coragem de enfrentar aquele que furou a fila. Aí geralmente é o pato, a patona aqui que fala, você furou a fila. E aí a briga vai ali na mão no coisa, porque alguém tem que tomar coragem. Ninguém nunca se viu na situação de tomar a frente. Geralmente. Quando a gente, eu estou falando assim, na questão assim, vou reclamar e vou resolver. Não é a situação. Quando eu falo reclamar e me vitimizar, é entrar naquele processo de retroalimentar essa reclamação, essa vitimização. Eu acabo me fechando no meu mundo. É essa a consequência que eu estou falando, tá? Não estou falando daquela coisa de reclama e resolve, tá? Vamos deixar bem claro isso. Quando a gente fala isso, quando você começa a se sentir reclamar, quem já ficou do lado de alguém reclamando? Que geralmente a gente começa, ou quem já reclamou, a gente começa a ter aquele sentimento de impotência, de culpa. Gente, vergonha, culpa, quando a gente pega uma escala de vibração, não sei se alguém já viu aquelas mesas de radiônica, de vibração em hertz, sentimentos. A vergonha acho que é 20 hertz, é bem baixo. Depois vem a culpa. A vergonha é o pior sentimento que o ser humano vibra. Por quê? Se alguém passou vergonha na vida, qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? Cavar um buraco e enfiar a cabeça no chão, quer sumir do mundo. A culpa, se eu não tenho vontade de sumir do mundo, mas aquilo fica apertando o coração. Aquilo dói por dentro. São os dois piores sentimentos que a gente pode vibrar. Pra gente chegar, e quando eu falo vibração, padrão vibratório mesmo, tá? Quando a gente cai nessa questão de reclamação e vitimização, a gente fica retroalimentando esse tipo de sentimento. E aí vem essa sensação de impotência, de capacidade de progredir, obsessão. E obsessão, aí eu falo dos nossos companheiros espirituais. Porque quem que vai vir junto do meu lado? Os mesmos que também se reclamam e se vitimizam. Entende? Aí quando fala assim, eu não abri brecha. Não, meu filho, só reclama. Só você que é o coitadinho do mundo. A pessoa aparece com o joelho ralado, você fala que você quebrou a perna. Sabe aquela pessoa que quer competir doença? Eu tenho uma prima, gente, sério, eu tenho uma prima. Quando a gente vai na casa dos outros, quando a pessoa decora a casa, você vai, ai que lindo quadro, olha que lindo. Não, ela foi me reparar qual remédio estava em cima da geladeira, gente. É sério. Eu fiquei assustada. Eu falei, louca, ela vai ver que remédio eu estou tomando em cima da geladeira. Quem tem problema de dormir e está tomando melatonina aqui? Eu falei, louco. Sério. Então imagina que tipo de padrão que essa pessoa vibra para você falar, alguém repara que tipo de remédio tem em cima da geladeira de alguém? Ah, tá. Depois eu achei que ele deu fora. Então tá bom. Desgasta relacionamento. Gente, e desgasta? Desgasta. Porque a gente tenta ajudar a pessoa até um certo tempo, por um momento. Você tenta fazer a sua parte, mas se ela fica naquele momento de só de reclamar, o que acontece? A gente acaba o quê? Se afastando da pessoa. Desgasta o relacionamento. Isolamento social é consequência. Instabilidade emocional. Então, assim, existe consequência de eu viver só reclamando, me sentindo vítima do mundo? Existe. Porém, eu posso escolher um outro caminho? Qual é o outro caminho, né? Quais são as consequências do outro caminho? Vamos lá. Se eu resolvo enfrentar e resolver os problemas, quais são as consequências? Progresso. Vou aprender a mexer, a trabalhar isso aqui, ó. Córtex frontal aqui, ó. O que nos difere? Deixa a gente diferente dos animais, essa parte da testa aqui que a gente tem. Aqui do cérebro aqui. É aqui que a gente pensa, é aqui que a gente resolve o problema. Quem vive no passado só gasta isso aqui, nem gasta energia, o que fica aqui. Quer gastar energia, quer emagrecer? Usa aqui. Vamos pensar, vamos resolver o problema. Que vale a pena. A gente desenvolve resiliência. Gente, ser resiliente não é gostar de sofrer. Que é outra coisa também, que é um outro mito que cria. Não, você tem que ser resiliente, você tem que ter paciência. Ter paciência e ser resiliente não é gostar de sofrer.
Não é se conformar com a situação. É você ver que a situação está ali, dentro do que pode mudar, do que a gente pode mudar, daquilo que a gente pode transformar, a gente vai e luta. E o que eu não posso mudar? Aí eu deixo a carga do tempo. Eu posso mudar o meu jeito, eu posso mudar meu pensamento, eu posso mudar as minhas ações, mas eu não posso mudar o outro. Eu não posso mudar o governo, eu não posso mudar o sistema, tem coisas que eu posso mudar. Eu não posso mudar o tempo. Então, entender que a resiliência é aprender a aceitar que aquilo que eu não posso mudar, eu vou lidando com aquilo que eu posso mudar. Isso é ser resiliente. Não é gostar de sofrer. Tá? Vamos criar também, desmistificar isso aqui também, que é outra coisa que a gente precisa para a gente poder evoluir. Alcança a meta, aqui no caso alcança a meta, não é aqueles papo de coach não, tá? Acorda às 4 horas da manhã, corre uma maratona, lê 3, 4 livros, vai trabalhar. Você já viu esses papos de coach, né? Pelo amor de Deus. O que é meta? Meta é o seguinte, eu tenho que trabalhar minha paciência, eu vou procurar ser mais paciente. Isso é uma meta. Olha, pois não? Isso é uma meta. Outra meta que eu posso fazer. Eu posso aumentar a minha produtividade. Como? Eu posso ver algumas horas que eu tenho aqui, eu posso melhorar. Tá certo. Isso são metas plausíveis, não aquelas coisas doidas que a gente vê na internet. Oi? Dobra a meta. Quando não tem meta, a hora que tem a meta, dobra a meta, é bem por aí. E com isso a gente vai crescendo, nós valorizamos mais no trabalho. E isso vai acontecendo. Quando a gente decide resolver os problemas, quando a gente decide enfrentar os problemas, nós conseguimos ter uma outra visão. Só que, aí vocês vão falar assim, Mariana, mas tem uma coisa. Não tem hora que a gente reclama e se vitimiza e não tem hora que a gente vai resolver os problemas? Por que não é tão simples assim o ser humaninho? Porque se for assim, uma receita básica de bolo todo mundo resolve, todo mundo faz. Por que a gente não consegue todo mundo fazer padrãozinho, assim, tudo bonitinho? Porque o ser humano, ele é bem complexo. Nossas decisões, nossas reações diante da vida é baseado em 4 fatores nossos. Primeiro, nós somos seres fisiológicos. Então, assim, se minha alimentação não está adequada, se eu não tenho uma boa noite de sono, se a se eu estiver com o meu sistema hormonal completamente desregulado, isso vai interferir nas minhas decisões, na minha escolha, nas minhas reações? Claro que vai. Tenta tomar uma decisão com fome. Vou pedir aumento ao patrão. Qual é a melhor hora para eu pedir aumento para ele? Quando ele está numa volta, sai de uma reunião, uma quinta-feira, cansativa pra caramba, aí eu vou lá e peço um aumento para ele. Quando ele volta de férias com a família, qual é a chance de dar certo? Alguém já tomou uma decisão com sono? Interfere fisiológico? Interfere. Então, se eu não estou com a saúde bem, quando nós estamos doentes, qual é a última coisa que a gente quer escutar? Alguém doente. Eu estou doente, eu estou com dor, eu não quero escutar outro com dor. Não vai superar. A gente se prevê, a gente se fecha. Por quê? Conservação, a gente quer se conservar. Normal, tá? Só que nós somos só seres fisiológicos? Não. Somos seres sociais também. Tudo que o nosso convívio social interfere nas nossas decisões? Muito. Entende? E aí tem gente que acha que consegue resumir o ser humano em ser fisiológico, ser social, construção social. Não. Nós temos também a parte mental, a nossa parte psicológica. Se eu estou com a parte psicológica em dia, até os outros podem até estar bem desestabilizados, mas se isso aqui está bom, está tudo bem. E nós temos também a parte, que é o que nos interessa, espiritual. Muitas decisões, nós somos o que somos através de construção de milênios de reencarnações. Existem princípios dos quais a gente, que mesmo a sociedade falando, isso pode, tem coisas que a gente não abre mão.
Por exemplo, eu imagino aqui que se eu der 2 milhões de reais para alguém machucar um bichinho, alguém vai aceitar? Porque a princípio, mas não tá nem aí, é só um bicho. A sociedade acha que é só um bicho. Ainda bem que nós evoluímos nesse ponto, tá? Mas até 30, 40 anos atrás não era assim, não. Já repararam? Como nós progredimos socialmente, hoje nós tratamos melhor o bichinho, os animais de estimação, tá? Mas, independentemente da sociedade, tem coisa que está dentro de nós que a gente não vai aceitar. É espiritual. E aí, as pessoas querem resumir o ser humano como simplesmente fator assim, é psicológico, biológico? Não, olha como é que nós somos complexos. E dependendo da situação que nós enfrentamos, dependendo do problema, do tamanho da nossa frustração, nós vamos optar por um caminho ou por outro. Por isso que nós não existe receita de bolo. Nós somos complexos demais. Porque se eu tiver tudo redondinho, não tem necessidade de estar no planeta de prova de expiação. Se eu tivesse tudo redondinho, parte espiritual legal, parte psicológica legal, parte social legal, aí o fisiológico é consequência. Mas não é. Nós somos assim. Tem dia que a gente está radiante, fala assim, vem em mim problema que eu tô aqui. Tem dia que tá assim. Agora tem dia que a gente tá lá embaixo, que a gente chora se sentar no pudim. Chora, tem dia que a gente chora. Nós somos assim. Os extremos são muitas vezes necessários para que a gente aprenda o que é um equilíbrio. Já repararam que durante a gente fez esse experimento na escola? Água quente e a água gelada, aí você põe o dedinho e você põe água no meio. Quem fez esse experimento? Que a água fica morninha, né? É uma lei termodinâmica. Praticamente nós vivemos os extremos para entender o que é o equilíbrio. Mas o que nos interessa é a parte espiritual. Nós estamos na casa espírita. Então, o restante eu vou deixar para os especialistas, tá? O sociólogo, o psicólogo e o médico. A parte espiritual que nos interessa, aí vem a recomendação de Jesus. Jesus, o que ele fala para nós? Lembra que quando a gente escolhe o caminho da reclamação, que é atrai o obsessor? A gente fala, né? Os espíritos na mesma frequência, tá? Mas quando eu resolvo os problemas, eu crio uma conexão com quem? Com os espíritos superiores. Porque o nosso anjo da guarda, eles estão ali, ó. Anjo da guarda, mentor, guia espiritual, não importa o nome. Tem gente que briga por causa do nome. Para mim é um ser de luz que está aqui do nosso lado, que nos ajuda a progredir, um irmão mais velho. Jesus mostrou, ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não igual a mim. Porque se ele fala que a gente tem que ser igual a ele, nós vamos ter que abrir mão de toda a nossa individualidade, de toda a nossa história e ser igual a ele. É isso que ele quer? Tem como isso existir? Não tem. Todos nós temos dentro da nossa individualidade algo para ensinar. Nós somos forjados, mesmo as dificuldades que nós passamos, nós somos o que somos hoje, graças à superação das dificuldades que nós passamos lá atrás. Nós somos forjados isso. Aí jogar fora tudo esse aprendizado para ser igual, não é isso que Deus fala. Então ele fala por mim. O por mim é pelo exemplo, pelas minhas palavras, pelas minhas ações, entendeu? Aí é por mim, aí tá certo. E aí o que ele fala? Lá no Sermão do Monte, nas três advertências, que aqui é uma parte do Sermão do Monte. E ele fala o seguinte, ó: pedi e dar-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual de vocês, né, que é homem, se porventura o filho lhe pedir pão, você dá uma serpente, né? Dá uma pedra. Ou se pede um peixe, lhe dá uma serpente. Vós sois maus, vocês que são maus, são imperfeitos, conseguem dar boa dádiva aos vossos filhos,
Imagine o vosso Pai Celestial que está no céu. Então, mas olha só que ele coloca o verbo antes. Pedir, bater. Entendeu? E põe o verbo primeiro, ação. Nós temos que ter ação. Não adianta falar, ai, Deus sabe das minhas necessidades. Sabe. E aí? Vou ficar esperando? Esperar o quê? Não adianta. Não, Deus sabe o que eu estou pensando. Não, Deus está ocupado com um monte de coisa. E a gente? O que a gente está fazendo por merecer? É isso. A parábola do tesouro escondido e da pérola, não sei se vocês conhecem essa parábola que Jesus fala, fala exatamente assim. O reino dos céus é semelhante a um homem que, ao encontrar um tesouro, fica maravilhado com ele, vende tudo que tem, enterra o tesouro e vai encontrar, e vai buscar esse tesouro. Novamente, o reino dos céus é equivalente a um senhor que procura boas pérolas. Ao encontrar aquela pérola especial, vende tudo que tem e compra aquela pérola. Aí você fala, meu Deus, espera um pouquinho. São 3 frases. A parábola é bem curtinha. E aí ele falou o seguinte, tá, mas espera um pouquinho. O reino dos céus é equivalente a um cara que encontra um tesouro, ele acha lindo o tesouro e vai enterrar aquele tesouro, ele é louco. Estranho, né? Mas o que ele quer dizer? O que é o tesouro? O tesouro, lembra que os piratas ficavam escondendo tesouro? É isso que é o tesouro. O que Jesus falava? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Tesouro é aquilo que a gente tem de mais precioso. Então ele fala que o reino dos céus é aquilo que a gente busca, é precioso. Então quando ele enterra o tesouro, vende tudo que tem, abre mão de tudo aquilo dos vícios, e ele tenta merecer aquele tesouro, é isso que ele enterra, ele vai em busca desse tesouro por questão de merecimento. Ele tem que merecer esse tesouro. É quando a gente descobre algo bom, a gente abre mão de tudo aquilo que nos faz mal para merecer aquela coisa boa. Entende? É a conquista. E aí, olha só como é que é uma via de mão dupla. Então, assim, nós vamos atrás desse tesouro que é equivalente ao reino dos céus. Quando ele fala que o Senhor, novamente, o reino dos céus é equivalente ao Senhor, é como se ele pegasse esse reino dos céus, ele transformasse num homem que busca boas pérolas. Mas ele não quer qualquer uma, ele quer aquele especial. Jesus, quando ele vem, se prepara para encarnar aqui na terra, é como se ele vendesse tudo que tinha, vamos dizer assim, toda aquela condição crítica que ele já estava evoluindo, mas ele quer boas pérolas aqui. E nós somos essas pérolas. E aí ele vende tudo que tem. Ele abre mão, vai até aqui, vira um homem, passa por um monte de sofrimento que passou, para nos ensinar. E quase, só que ele não quer qualquer pérola, ele quer as boas pérolas. Quem são as boas pérolas? Aqueles que escutam a palavra de Jesus. Olha que linda essa parábola. Maravilhosa. Que faz a gente entender que o nosso relacionamento com o mundo espiritual é via de mão dupla. Eles querem que nós sejamos essas boas pérolas, mas a gente também tem que buscar esse tesouro. Entende? Então, quando a gente senta e reclama, nós não estamos procurando esse tesouro, nós só estamos esperando o cara da pérola vir comprar. Agora, quando a gente brilha, que é o resolver problema, que é enfrentar a situação, que é aprender, que é progredir, quando a gente chega nessa situação, nós estamos chamando a atenção. Ei, tô aqui. Aí, somos essas boas pérolas. Entenderam? Olha que bonito. É muito lindo. Então, quando Jesus fala bate, pede, busca, é que nem ele fala aqui depois, né? Não se inquieteis pela posse do ouro. Observe os pássaros dos céus, né? Todo dia eles não plantam, não colhem, não guardam seus grãos, mas todo dia o pai alimenta. Só que alguém já viu um passarinho sentado
no puleiro esperando chover minhoca no bico? Alguém já viu isso? Alguém já viu essa cena? Não. Eles vão todo dia. Enfrenta gavião, enfrenta predador, mas eles encontram. Então a ação é necessária. Tá? E aí, só para finalizar com o texto do André Luiz. André Luiz, ele traz nesse livro Sinal Verde, o livro Sinal Verde, ele traz um texto chamado Obstáculos. Ele tem tudo a ver com o que a gente está falando. É um texto curto, tá? Mas de profunda reflexão. É coisa de espírito bem, eu falo de espírito evoluído, consegue falar pouco e profundo, né? Olha o que ele fala. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para a frente. Sempre desapontamos alguém e alguém sempre nos desaponta. É sério, né? Porque a gente sempre fala que nós somos sempre o frustrado, né? Pisam na bola com a gente, mas a gente nunca pisou na bola com ninguém. Então, sempre observar isso. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar das mesmas ideias. E aí fica o pessoal que eu falo que é aquela coisa de louco na internet. O artista, o político, alguma coisa comenta, aí fica aquele monte de gente brigando lá embaixo, pessoas que nunca se viram brigando com uma pessoa que nunca viu aquelas pessoas. Olha que coisa doida. Não é doido isso, gente? Eu estou brigando com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, a pessoa nunca me viu, por uma pessoa que não me conhece. Qual é a lógica disso? Nós não vamos partilhar sempre da mesma opinião. Lembra que eu falei que todos nós somos únicos? E muitas vezes nós tiramos a nossa opinião, o nosso modo de ver, o nosso modo de encarar a vida baseado no quê? Na nossa existência, baseado nas nossas experiências. Às vezes o outro teve uma experiência diferente. E aí? Eu vou ter que impor a minha opinião sobre o outro? Não faz sentido isso. São experiências diferentes. Cada um vai formando dentro daquilo que influencia. Tá? Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguarda o outro. E de fato, gente, já repararam que quando a gente passa por um problema, um perrengue, aí a gente com um tempo sem ter problema. O que é? É um descanso, é uma folga, porque pode ter certeza que nem outro. Mas é necessário. Já viu? Alguém já consegue imaginar aquele paraíso sem ter problema nenhum? Alguém já tirou férias de 30 dias seguidos? Na primeira semana você fala, oba, vou descansar. Na segunda semana você está lá fazendo alguma coisa em casa que você deixou em casa. Na terceira semana você está que você não vê a hora de voltar a trabalhar. Na quarta você já está brigando com quem está em casa. Estou mentindo? É um tédio. Porque a gente gosta. E quando a gente não tem problema nem para resolver, a gente caça um para resolver. Nem que você não pega o problema dos outros, mas que a gente pega. É ou não é? Mentira? Não. Isso nos movimenta, gente. Tá? É a mesma coisa, os irmãos lá, tudo evoluído, tudo bonitinho, não podia lá estar descansando? Não. Vem cuidar de nós aqui. E nós damos trabalho para eles. É assim que funciona. Um dia a gente vai fazer a mesma coisa. Tem um monte de irmão também que está precisando de nós, né? Opa! E aí ele continua. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Gente, vamos parar com essa mania de tudo é para ontem. Tem coisas que existem processo. Existem processos que demoram. E isso é cultivar a resiliência. É entender que tudo faz parte de um processo. E algumas coisas demoram um pouco mais. Mas chega. Deus não tem pressa, nós temos a eternidade. O que são, sei lá, 80, 90 anos? Como eternidade? É o quê? Gente, Jesus. Esse aqui já vai. Eu gostei dessas palestras porque a gente vai emendando outras, né? Mas depois Mas essa é uma outra. Mas só uma ressalva. Jesus conversou com nós, mandou para nós um recado em 3 anos. Gente, o homem já está lá na esfera Cristo. Leva mais de uns 1000 anos para encarnar aqui na Terra.
Aí ele vem, até os 30 anos ele não começa o ministério por questão de tradição judaica, porque assim funciona. Então ele respeita, ele é batizado, ele espera tudo bonitinho. Aí em 3 anos ele passa todo aquele conhecimento que ele passou para nós. Gente, esses 3 anos não é nem a para do menino, gente. Questão de tempo. E a gente ainda está tentando aprender o que ele está tentando dizer pra gente. Aí ele desencarna, vai para a cruz e deixa um monte de apóstolos para tocar o serviço. Olha, ele deu o recado dele em 3 anos. Parado, pensa nisso. Coisa doida, né? E nós aqui, ó, aprendendo. Coisa de 3 aninhos. Imagina, para uma eternidade não é nada. Você acha que ele está com pressa? Aí todo mundo fala assim, ai, mas o espiritismo está velho. Já passou, tem que vir coisa nova. A gente entendeu tudo? Só a gente sentar e pensar. É só sentar e pensar. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém. Ensina a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. E é normal, muitas vezes, dentro de uma situação que a gente tem que, dessas frustrações que a vida dá pra gente, não perde tempo tentando arrumar culpados. Vamos resolver. Depois que tiver resolvido, a gente vai, o que causou? Aí a gente toma as devidas providências. Mas ó, pra frente. E só para finalizar, esse aqui é o último. Quem procura o bem, de certo, há de sofrer as armadilhas do mal. E é verdade. Quem já percebeu, olha que a gente está no caminho certo, fazendo a coisinha certa, e eu não estou falando espiritualmente não. Sempre tem aquela linguinha que fala, isso é sorte. Então os invejosos, peça só comigo. É os ranços, né? Segredo, deixa o ranço passear. O ranço quando pega alguém, põe para passear lá no centro da cidade. Põe para passear lá no centro da cidade. Aí você vai, pega, faz o trabalho e na volta pega o ranço da pessoa. Vai ver que o trabalho melhora, 100%. Preciso trabalhar e conviver com a pessoa. Deixa o ranço passear ver a lojinha. O ranço vai ver a lojinha. Eu trabalho com a pessoa, a hora que eu volto, eu pego o ranço. Senão depois ele persegue nós também, né? E fica bravo. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que se em matéria de colheita, Deus pede tempo ao homem e o homem deve entregar o tempo a Deus, lícito dentro do nosso alcance. Os fins justificam os meios. Vamos parar aqui, nem sempre. Gandhi falava o seguinte: como que eu vou montar uma nação pacífica através de uma guerra? Não tem lógica. Quando ele conseguiu libertar, né, a questão da Índia, né, a Índia foi colônia inglesa. Ele conseguiu libertar através literalmente sendo um pacificador. Sem destruir uma arma. Ele falava, não faz sentido. Se eu quero uma nação pacífica, não é através da guerra. Os fins não justificam os meios. Tá? Exemplo gigante. Bom? E tempo, bom, a gente precisa aprender a confiar em Deus. É daqui para lá e de lá para cá. Essa é a mensagem que eu tenho que deixar para vocês. Tá? E a gente vai para casa fazer uma limonada para repensar. Então, os avisos de limões, faça uma limonada. Vai tomar uma limonada com Jesus. Olha, ele dando um limãozinho aqui para vocês. Olha lá, ele está dando limonada aqui para vocês. E lembrando que limonada é com água. Outra coisa tem outro nome. É limonada. Tá legal? Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Faz a prece, mano. Vamos todo mundo serenar os nossos corações, aproveitando esse ambiente de amor e de carinho, aproveitando a equipe espiritual que está trabalhando conosco desde o momento que a gente resolveu sair de casa, acalentando os nossos corações, e vamos fazer a prece que o nosso mestre nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal.